Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube e hoje nós vamos introduzir o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro bem pequeno, apenas 4 capítulos, 85 versos, 4 capítulos, 85 versos. E Ruth, esse livro, contém a história de uma jovem estrangeira, moabita, cuja coragem e devoção lhe renderam um lugar na história de Israel na linhagem do rei Davi e, consequentemente, na linhagem de Jesus Cristo. O nome Ruth, que é moabita, significa amizade, e ela demonstrou uma verdadeira característica de amizade por Noemi, o que acabou ela pertencendo à linhagem de Davi e, consequentemente, à linhagem de Cristo. O nome significa amizade, é uma característica verdadeira que deu nome ao livro. É um dos 6 livros históricos que levam o nome das principais figuras de ação e vida descritas. Nós temos 12 livros históricos. O livro de Ruth é o 3º livro histórico. Os livros desses 12 livros, 6 levam o nome de seus autores. Josué leva o nome de Josué, Ruth, Samuel, o livro de Samuel, Esdras, Neemias e Esther. Dos livros históricos também, Ruth e Esther são livros que tratam das mulheres. Tem muita gente que diz que a Bíblia foi escrita do ponto de vista masculino, mas nós temos mulheres na Bíblia, mesmo entre os juízes, nós temos Débora, no capítulo 4 do livro de Juízes, nós temos a história de Ruth, nós temos a história de Esther. Ruth é uma gentia que vai casar com um rico judeu, Boaz, da linhagem real da promessa. Então, Ruth é gentia e casa com alguém da linhagem da promessa, Boaz. Esther é judia e se casa com um rei gentil. Então, é ao contrário, Ruth é gentia, casa-se com um judeu. E o livro de Esther, Esther é judia e casa-se com um rei gentil. Então, esse calmo relato dessa vida cotidiana difere muito também das guerras e dos conflitos que aparecem no livro de Juízes, que é o período que se passa a história de Ruth. Acredito que a história de Ruth pode ter acontecido em 1340 a.C. Com certeza o livro ele é escrito na época do rei Davi, porque na linhagem menciona, no final do livro, menciona que de Boaz nasceu Obed, Obed é Jessé, Jessé é o rei Davi. Então nós estamos falando dessa linhagem, Sem dúvida, muitas pessoas daquele tempo levavam uma vida normal e pacífica, como é descrita nesse livro. E embora a religião geralmente estivesse em baixa, o livro de Ruth deixa claro que a fé pessoal de muitos em Israel permanecia vigorosa. De todos os livros da Bíblia, Ruth é especial por nos dar o ponto de vista da mulher na sociedade da época em termos de sustento. A mulher era completamente dependente do pai ou do seu marido. Ela só podia herdar propriedades em circunstâncias excepcionais e sob regras bem rígidas, conforme aconteceu com as mulheres, filha de Zelafoete, lá em Números 36. Assim, essa narrativa começa com 3 mulheres em termos humanos, que estavam desamparadas, que é Noemi, que ficou desamparada, sua nora órfã e sua nora Ruth. 3 mulheres que vão ficar desamparadas, que em termos humanos estavam desamparadas e dependia da caridade dos outros. O que essa história revela em seguida é, para nossa surpresa, pois se passa num contexto em que a região era sinônimo de poder
é a forma especial como Deus cuida dos necessitados. Aqui, Deus está intimamente preocupado com questões menos importantes. É Ele quem ordena todas as circunstâncias do cotidiano, até para as pessoas mais insignificantes. E assim, a fé recente de uma jovem moabita e o amor sacrificial que teve pela sua sogra são inseridos no grande quadro do plano divino da salvação. Afinal, Ruth se tornou, e de Ruth descendeu o rei Davi, e da linhagem do rei Davi veio o próprio Messias, Jesus. Nós vamos ver que essa família sai de Belém, inicia uma viagem até a terra de Moabe, onde eles vão passar 10 anos na terra de Moabe. A data, quando o livro foi escrito, pode ser datada do tempo de Samuel, não é? Na época de Samuel, 1050. Alguns chegam a dizer que quem escreveu o livro foi Samuel. Samuel provavelmente escreveu o livro de Juízes, de Ruth e de Samuel. No começo da monarquia de Israel, no período de Davi, ou no século que se seguiu ao exílio babilônico. Alguns gostam de datar o livro de Ruth até após o exílio babilônico, 450 a.C. Mas a data mais provável é em torno do ano 1000 a.C. A autoria. Os estudiosos discordam quanto à data do livro, porém o seu cenário histórico é evidente. Os episódios relatados no livro de Ruth se passam durante o período de Juízes, sendo parte daqueles eventos que ocorreram entre a morte de Josué e a ascensão e a influência de Samuel. A tradição rabínica assegura que Samuel escreveu o livro na segunda metade do século XI a.C., ou seja, em torno do ano 1050. Apesar do pensamento crítico mais recente sugerir uma data pós-exílica, bem tardia, cerca do ano 450 a.C., há evidência na linguagem da obra, bem como referências e costumes peculiares que são próprios do 12º século a.C., que recomendam a aceitação da data mais antiga para o livro de Ruth. É razoável supor que Samuel, que testemunhou o declínio do reinado de Saul e foi divinamente instruído para ungir Davi como escolhido de Deus para o trono, tivesse redigido o livro. Uma história tão comovente como essa, certamente, já teria sido passada adiante oralmente entre o povo de Israel, e a genealogia concluiu indica uma conexão com os patriarcas, oferecendo assim uma resposta a todos aqueles em Israel indagados pelo passado familiar do seu rei. Contexto histórico. O livro conta uma história ocorrida no período dos Juízes. Certamente a situação do povo bíblico era da desobediência, pois o livro mostra que a disciplina da comunidade estava fraca. Aqui nós vamos ver o cumprimento da lei do levirato, Deuteronômio 25, versos 5 a 10, e também Gênesis 38, que obrigava um irmão ou parente mais próximo a casar com a viúva do irmão ou parente falecido. Não estava sendo aplicado. Por que razão o povo fez uso dessa história? Primeiro, algo errado estava ocorrendo na comunidade do povo bíblico, e quando isso ocorria, as pessoas lançavam mão de fórmulas de solução. Primeiro, recorriam às formulações legais. Nesse caso, eles liam e analisavam qual era a instrução divina, conforme Deuteronômio 25, 5 a 10. É bom lembrar que o ensino divino, por excelência, está basicamente nos 5 primeiros livros do Pentateuco. O Salmo 19 afirma que o ensino do Senhor, ou a lei do Senhor, é perfeita e restaura a vida. Salmo 19, versos 7 a 10. Eles também lançavam mão de histórias pessoais ou testemunho de pessoas que foram guardadas na memória do povo, como, por exemplo, para esses problemas particulares. Assim, as histórias de Judá e Tamar, Gênesis 38, e Ruth ajuda a corrigir pessoas infratoras que não estavam observando a lei do levirato.
Terceiro, tudo faz crer que a formulação da lei, como em Deuteronômio 25, 5 a 10, não eram simpáticas ao povo, mas as histórias, contendo exemplo de vidas, eram mais usadas e assimiladas pela população. Daí a importância do livro de Ruth. Quarto, a prática de recorrer às pequenas histórias do povo é comum ao povo bíblico. A finalidade dessa prática continua sendo a busca de informações, de pistas, de soluções para enfrentar os problemas do dia a dia. A prática de recorrer às histórias do passado foi comum nos períodos da grande tribulação e dificuldade. Muitas eram as finalidades. Primeiro, revigorar e alentar a fé do povo crente e oprimido. Segundo, para saber como o povo enfrentava os desafios. E terceiro, para iluminar o presente e projetar o futuro. Essa prática tornou-se comum nos séculos que seguiram ao exílio babilônico, no ano 550 a 300 a.C. Daí surgiu um novo método de estudo da Bíblia, chamado a Midrash, uma palavra hebraica que tem sua raiz no verbo buscar. Por exemplo, durante o cativeiro na Babilônia, um profeta do Senhor leu e interpretou a história do êxodo do Egito, como Isaías 40, verso 1 até o 55, verso 13. Enfrentando o exílio, o profeta levou o povo a saber como Deus salvou os irmãos e as irmãs do passado nas mesmas condições. O conteúdo de Ruth, a decisão de Ruth ficar com Noemi, no capítulo 1, do verso 1 ao 22, e a história começa durante uma época de fome em Israel. Elimeleque, um homem de Belém, Belém significa casa do pão, Elimeleque significa Deus é meu rei, atravessa o Jordão em companhia de sua esposa Noemi e de seus 2 filhos, Malom e Quilion, para passar algum tempo na terra de Moabe. Ali, os filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Sobrevém desgraça a essa família. Primeiro morre o pai, Elimeleque. Depois morrem os 2 filhos, Malom e Quilion. As 3 mulheres ficam viúvas e sem filhos, não havendo descendente para Elimeleque. Noemi ouve que Deus voltou novamente sua atenção para Israel, dando pão ao seu povo, e decide retornar à sua terra natal, Judá. As noras se põem ao caminho com ela, mas Noemi roga que elas voltem a Moabe, pedindo a benevolência de Deus para prover marido a cada uma dentre os homens do povo dela. Por fim, Orfa volta ao seu povo e aos seus deuses. Mas Ruth, sincera e firme na sua conversão e adoração de Deus, fica com Noemi. Ela expressa belamente a sua decisão nas seguintes palavras: aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pernoitares, pernoitarei eu. Teu povo será meu povo, teu Deus o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei enterrada. Assim me faça Deus, e assim lhe acrescente mais, se outra coisa senão a morte me fizer separação entre mim e ti. Essa expressão, uma das expressões mais lindas do livro de Ruth, que demonstra fidelidade, amizade, companheirismo de uma nora para com a sua sogra. Muitos pastores têm usado esses versos que nós acabamos de escrever, Ruth 1 a 15 a 17, em festas de casamento, porque essa deve ser também um tipo de voto que o marido faça para a esposa. Olha só, aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pernoitares, ou a esposa para o marido, pernoitarei eu. Teu povo será o meu povo, teu Deus o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei enterrada. Assim me faça Deus e me acrescente mais, se outra coisa, senão a morte, fizer separação entre mim e ti. É um lindo voto para uma esposa fazer ao seu esposo e o esposo fazer também para a sua esposa. Entretanto, Noemi
viúva e sem filhos, cujo nome significa agradável, sugere que chame pelo nome de Mara, que significa amarga. A própria Noemi, de nome agradável, troca o seu nome para Mara, porque ela se tornou amarga. Ruth respiga no campo de Boaz ao chegar em Belém. Noemi permite que Ruth vá respigar, vá colher espigas para elas durante a colheita da cevada. Boaz, o dono do campo, um judeu já de idade madura e parente próximo de Elimeleque, sogro de Ruth, nota, embora a lei de Deus lhe conceda o direito de respigar, Ruth demonstra sua humildade, pedindo permissão para trabalhar no campo, conforme Levítico 19, 9 e 10. Concede-se-lhe prontamente a permissão, e Boaz lhe diz que respigue somente em seu campo, com as suas moças. Conta-lhe que ouviu sobre sua conduta leal para com Noemi e encoraja com as suas palavras. Deus recompense teu modo de agir, e haja para ti um salário perfeito da parte de Deus, o Deus Israel, debaixo cujas asas vies refugiar-te. Ruth, capítulo 2, verso 12. Naquela noite, Ruth partilha generosamente com Noemi os frutos do seu trabalho e explica que o êxito dela em respigar foi graças à boa vontade de Boaz. Noemi vê nisso a mão de Deus, dizendo: bendito seja ele por Deus, que não abandonou a sua benevolência com os vivos e os mortos. O homem é aparentado conosco, ele é um dos nossos resgatadores. Capítulo 2, verso 20. Com efeito, Boaz é parente chegado, que tem legalmente o direito de suscitar descendência para Noemi, em nome do falecido Elimeleque. Ruth continua a respigar nos campos de Boaz até o fim da colheita da cevada e do trigo. Boaz, como resgatador, casa-se com Ruth, conforme capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, 22. Noemi tem passado a idade de dar luz a filhos, instrui Ruth para se casar em lugar dela, segundo a lei do levirato. Numa época tão importante como a da colheita, era costume o proprietário do campo supervisionar pessoalmente a choeira dos cereais, que se fazia à noitinha. A fim de aproveitar a brisa que soprava depois do dia quente, Boaz estaria dormindo no chão da eira, e é ali que Ruth o encontra. Ela se aproxima dele, quietamente, descobre-lhe os pés e se deita. Ao despertar ele no meio da noite, ela se identifica e, de acordo com o costume seguido pelas mulheres, quando reivindicavam o direito do casamento, segundo a lei do levirato, pede que ele estenda a ela a aba da sua veste. Boaz declara: que Deus te abençoe, minha filha, e elogia por não ter interessado em jovens por paixão ou por cobiça. Longe de ser alguém que faria proposta de relação impura, Ruth ganha para si a mulher de uma reputação de ser uma mulher de bem. Ruth capítulo 3, verso 10 e verso 11. Todavia, conforme ele lhe diz, há outro resgatador, que é parente mais próximo que ele. Consultará esse pela manhã. Ruth continua deitada aos pés até amanhã cedo. Daí lhe dá o presente de cereais e ela volta para Noemi, que ansiosamente pergunta sobre o resultado. Boaz vai de manhã cedo até o portão da cidade, à procura do resgatador, levando consigo 10 homens mais idosos da cidade como testemunhas. Dá primeiro a esse parente mais próximo a oportunidade de resgatar tudo o que pertence a Elimeleque. Fará ele isso? A sua resposta imediata é sim, ao parecer que pode aumentar a sua riqueza. Mas quando fica sabendo do requisito de casamento com Ruth, segundo a lei do levirato, teme pela sua própria herança e apresenta legalmente a sua recusa, tirando a sua sandália. Vai ser aquela lei do pé do descalçado, a lei do descalçado. O nome dele não é mencionado no relato da Bíblia, recebendo apenas menção desonrosa como fulano. Diante das mesmas testemunhas, Boaz resgata Ruth como sua esposa,
Faz ele isso por algum motivo egoísta? Não. Mas para o nome do morto não seja desgarrado. Ruth, capítulo 4, verso 1 a 10. Todos ali presentes invocam a bênção de Deus sobre essa eterna provisão. E essa bênção revela deveras maravilhosa. Ruth dá à luz a um filho, a Boaz, que já era de idade avançada, e Noemi se torna a ama da criança. Diz que a Noemi nasceu um filho e é chamado de Obed. Os versos finais, Obed quer dizer servo, né? Obed, servo de Jeová. Os versos finais do livro de Ruth dão genealogia desde Pérez até Boaz, até Davi. Certos críticos argumentam que nem todas as gerações estão alistadas, visto que o espaço-tempo é muito grande para tão poucas pessoas. E isso é verdade. Ou foi cada um abençoado com muita longevidade e com um filho em idade avançada. A última conclusão parece a mais certa, que sublinha a produção de prometida semente, dependendo da providência de Deus e da sua benignidade, não do poder natural do homem. Em outras ocasiões, Deus exerceu seu poder de modo singular, como no caso do nascimento de Isaac e de Samuel e de João o Batista. Esses são textos que mostram que Deus é poderoso para fazer uma mulher, mesmo estéril, gerar filhos. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Ruth, o livro de Ruth. Vamos para o esboço. Ruth, como nós dissemos, só tem 4 capítulos, né, e possui 85 versos. O capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, é as adversidades que Noemi sofreu, indo para a terra de Moabe com seu esposo Elimeleque. Verso 6 a 22, o capítulo 1, é Noemi e Ruth. Capítulo 1, verso 6 a 13, Noemi resolve sair de Moabe, retornar a Belém. Do verso 14 ao 18, nós vamos encontrar o amor inabalável de Ruth e suas palavras de estar com Noemi. Noemi e Ruth voltam até Belém, do capítulo 1, versos 19 a 22. Capítulo 2, verso 1 a 23, Ruth conhece Boaz na seara. A providência divina na decisão de Ruth de ir colher no campo de Boaz, capítulo 2, 1 a 3. A provisão divina na decisão também de Ruth está naquele campo e como Deus proveu, capítulo 2, verso 4 a 16. Ruth informa Noemi o que tinha acontecido, capítulo 2, verso 17 a 23. Ruth e Boaz na eira, capítulo 3, verso 1 a 18. Ruth recebe instruções de Noemi sobre Boaz, capítulo 3, verso 1 a 5. Ruth pede a Boaz para ser seu remidor, capítulo 3, verso 6 a 9. Ruth recebe resposta favorável de Boaz, capítulo 3, 10 a 18. Boaz casa com Ruth, capítulo 4, verso 1 a 13. Boaz e o contrato parente remidor, capítulo 4, verso 1 a 12. O casamento, o nascimento de um filho, o contentamento de Noemi, capítulo 4, verso 14 a 17, e a genealogia de Pérez a Davi. O livro começa com a triste história da morte do marido, Elimeleque, dos filhos, Malion, Quilion, que acabam morrendo na terra de Moabe, mas termina com uma alegria, com Noemi segurando Obed no seu colo. Então termina um final feliz, não é? O autor é anônimo. O Talmud aponta para Samuel como autor do livro de Ruth. O tema, o amor que redime, o amor que resgata, o amor do parente remidor, não é? O amor que redime. Existe uma história muito bonita também aqui, acerca de que Boaz, uma tipologia, Boaz representa o Cristo, que redime a igreja que é gentia e a torna a sua noiva. Vamos para as considerações preliminares. Historicamente, o livro de Ruth
descreve eventos na vida de uma família israelita durante o tempo dos juízes, entre 1340 e 1050. Geograficamente, o contexto é a terra de Moabe, que fica a leste do Mar Morto, próximo à tribo de Rubem. O restante do livro transcorre em Belém de Judá e sua vizinhança. Liturgicamente, o livro de Ruth é um dos 5 rolos da terceira divisão da Bíblia hebraica, conhecido como os hagiógrafos, e ele pertence aos 5 rolos que chamam Megilot, escritos sagrados. Cada um desses rolos era lido publicamente numa das festas judaicas anuais. Visto que a história de Ruth ocorreu na estação da colheita, é costume ler o livro de Ruth na festa da colheita, ou seja, na festa do Pentecoste. Considerando que a lista dos descendentes de Ruth não vai além do rei Davi, o livro provavelmente foi escrito durante o reinado de Davi. Desconhece o autor do livro, mas a tradição judaica e o Talmud atribuem a autoria a Samuel. Propósito: o livro de Ruth foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e do devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem mulher moabita, virtuosa e consagrada, veio a ser bisavó do rei de Davi, de Israel. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável do tempo dos juízes a respeito de uma família piedosa, cuja finalidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral em Israel naqueles tempos. Vamos ver uma visão panorâmica. Essa história de amor que redime inicia quando Elimeleque parte de Judá e passa a residir com a sua família em Moabe por causa de uma fome. Capítulo 1, verso 1 e 2. O sofrimento contínuo e flagelador, Elimeleque, pois ele e seus 2 filhos morrem em Moabe. Capítulo 1, verso 3 a 5. O que resultou em 3 viúvas. 4 episódios principais vêm a seguir. Noemi, viúva de Elimeleque, e sua devotada nora moabita Ruth, voltaram a Belém de Judá. Capítulo 1, verso 6 a 22. Segundo, na providência divina, Ruth veio a conhecer Boaz, um parente rico de Elimeleque. Capítulo 2. Terceiro, seguindo as instruções de Noemi, Ruth deu a entender a Boaz o seu interesse na possibilidade de um casamento segundo a lei do parente remidor. Capítulo 3. Boaz, como parente remidor, comprou as propriedades de Noemi e casou-se com Ruth, e tiveram um filho chamado Obed, que é o avô de Davi. Capítulo 4. Embora o livro comece com tremendo reveses, termina com um final sobremodo feliz para Noemi, para Ruth, para Boaz e para Israel. Características especiais. 6 características principais assinalam o livro de Ruth. Primeiro, é um dos 2 livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher, sendo o outro o livro de Esther. Segundo, esse livro, escrito tendo ao fundo o horizonte ominoso da infidelidade e apostasia de Israel durante o tempo do juiz, descreve as alegrias e os pesares de uma família piedosa de Belém durante aqueles tempos caóticos. Terceiro, ilustra o fato de que o plano divino da redenção incluía os gentios, que durante os tempos do Antigo Testamento foram enxertados no povo de Israel, mediante o arrependimento e a fé no Senhor. Quarto, a redenção é um tema central do começo ao fim do livro, sendo o papel de Boaz como parente remidor uma das ilustrações ou tipos mais claros do ministério mediador de Jesus Cristo. Quinto, o versículo mais conhecido desse livro consiste nas palavras que Ruth dirigiu a Noemi quando ainda estava em Moabe.
Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, verso 16. Sexto, trata um relato realista da vida com seus contratempos, mas também mostra como a fé e fidelidade de pessoas piedosas ensejam a Deus a oportunidade de converter a tragédia em triunfo, a derrota em bênção. Paralelismo do livro de Ruth com o Novo Testamento. Esse livro declara 4 verdades do Novo Testamento. Primeiro, transtornos humanos dão oportunidade a Deus para realizar os seus grandes propósitos redentores. Filipenses 1:12, Romanos 8:29, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, a inclusão de Ruth no plano da redenção demonstra a participação no reino de Deus, independente da descendência física, mas pela confirmação da nossa vida, a vontade de Deus, mediante a obediência e fé, que foi o que Ruth demonstrou ao dizer a Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Fé e obediência. Mostra a graça de Deus. Terceiro, Ruth, como participe da linhagem de Davi e depois, por consequência, de Jesus, Mateus 1:5, significa que pessoas de todas as nações farão parte do reino do grande Filho de Deus, o Filho de Davi. Quarto, Boaz, como parente remidor, é uma prefiguração do grande Redentor, Jesus Cristo. Um retrato de Ruth. Vamos falar do retrato de Ruth. Ruth, a heroína de uma história amada por milhares de pessoas, era moabita de nascença. Moabe, é bom lembrar, nasceu de um relacionamento incestuoso que Ló teve com a filha dele. Em razão disso, aos olhos dos hebreus, Ruth era de uma linhagem que trazia a marca da vergonha. A história de Ruth tinha tudo para ser uma história triste. Porém, como Ruth se responsabilizou pela sua vida, a história acabou tendo um dos finais mais felizes em todo o Antigo Testamento. Ruth casou com Malom, um hebreu, que durante um período de fome em Judá, mudou-se para a terra de Moabe, juntamente com seu pai Elimeleque e sua mãe Noemi, e seu irmão Quilion. Acontece que os 3 homens morreram, deixando 3 viúvas. Noemi agora não tinha como sobreviver em Moabe e decidiu voltar para Belém, a sua terra natal. Ruth e Orfa, as noras, amavam Noemi profundamente e decidiram ir com ela. Quando já estava a caminho, Noemi insistiu com as duas para que voltasse para casa em Moabe, onde poderia encontrar um novo marido e uma nova vida. Por fim, Orfa concordou, deu um beijo na sogra e voltou chorando. Ruth, porém, não arredou o pé e jurou ficar ao lado de Noemi para sempre, em se tratando do compromisso que uma pessoa assume em relação à outra. As belas palavras que Ruth disse a Noemi não têm paralelo na literatura judaica e cristã. Ruth prometeu morar onde Noemi fosse morar. Queria adorar o Deus dela e pediu para ser enterrado ao lado da sogra. A emoção contida nessas palavras revela que Ruth entendia o risco que estava correndo. Ela seria uma estrangeira em Judá. Por não terem marido, ela e Noemi não teria segurança nem status social. Ela teria que se adaptar a novos costumes e certamente teria saudades de casa. Não havia nada que forçasse Ruth a enfrentar essas dificuldades, a não ser o relacionamento com Noemi, que ela tanto prezava. Ela amava profundamente, sabia que poderia ser leal ao que era mais importante na vida. Em Belém, Ruth tornou-se respigadora, que pegava espigas para conseguir comida para si e Noemi. Catava as espigas deixadas nos campos pelos ceifadores.
Sendo uma mulher estrangeira e sozinha, precisava ter cuidado, ficar perto de outras mulheres e jamais olhar para os jovens que trabalhavam por perto. Noemi tinha amigos em Belém e falou-lhes sobre sua nora formidável. Esses elogios chegaram a Boaz, um parente. Ele decidiu proteger Ruth e mandou que seus empregados deixassem cair espigas para ela. Ao ouvir isso, Noemi formulou um plano. Então Ruth, com humildade e coragem, seguiu o plano de Noemi, culturalmente correto, embora arriscado, e ofereceu-se para ser esposa de Boaz. O plano deu certo, porque o nobre Boaz fez o que era certo, como parente mais próximo do esposo de uma viúva. Toda a comunidade aprovou aquele casamento e os abençoou, evocando os nomes das matriarcas Raquel e Lia, e as conectando assim, Ruth com o povo de Israel. Quando o casal teve um filho, as amigas de Noemi ficaram felizes com ela. Elogiaram Ruth, dizendo que para Noemi era melhor do que 7 filhos. Essas mulheres deram nome ao menino, chamando-o de Obed. Esse viria a ser a pai de Jessé e avô de Davi. Portanto, Ruth, uma moabita, entrou na árvore genealógica de Jesus, o Messias. Mateus 1:5. E com isso nós concluímos a introdução no livro de Ruth. Eu espero que essa introdução te dê desejo de estudar o livro agora conosco, capítulo por capítulo, verso por verso. São apenas 4 capítulos, 85 versos de uma história comovente, emocionante, bem diferente dos livros do Juiz. Ruth é o 8º livro do Antigo Testamento. Número 8 significa um novo começo. Ruth marca esse novo começo num período tumultuoso do período dos juízes. Ruth é o 3º livro dos livros históricos na nossa Bíblia. Vamos então, por essa aventura, aprender mais sobre o livro de Ruth. A quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal. Ao entrar no nosso canal no YouTube, pastor Eugênio Piacentini, se você clicar no playlist, lá você acha organizado em pastas cada livro da Bíblia, de Mateus ao Apocalipse. Depois você vai achar de Gênesis até o livro de Ruth. Continue estudando a Bíblia conosco. Não só estude esse livro de Ruth, mas qualquer livro que você quiser estudar, lá está. Esse é o único programa que eu conheço no canal do YouTube que faz um comentário de todos os livros da Bíblia para você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus vos abençoe.